Olá, meu nome é Luiz Roberto e hoje eu vou apresentar um vídeo para falar de Alexandre Aksakov, espírita. O espiritismo, ordenado e coordenado pelo Cristo Jesus, nós sabemos disso, teve e ainda os tem representantes, divulgadores, defensores em todo o planeta, né? Nas mais longínquas regiões e no território russo, naturalmente, não poderia ser uma exceção. Alexandre Aksakov, ele era um sujeito que nasceu na Rússia e ele pertencia a uma família muito nobre da Rússia, cujos membros, de uma maneira geral, sempre ocuparam lugar de destaque na literatura e nas ciências. Ele começou seus estudos, ele próprio começou seus estudos no Liceu Imperial de São Petersburgo, que é uma instituição da antiga nobreza da Rússia. E uma vez concluídos os seus estudos nesse instituto, nesse liceu, ele então dedicou-se ao estudo da filosofia e da religião, tendo para isso que aprender hebraico e o latim, a fim de se aprofundar nessa temática filosófica religiosa, visando naturalmente, naquele momento, um melhor entendimento, uma melhor compreensão da grandiosa obra apresentada por Emanuel Swedenborg. Emanuel Swedenborg, um estudioso de diversas ciências, ele era um espiritualista sueco e que muito antes de surgir o codificador Allan Kardec, ele já se preocupava com as questões da alma, da existência pós-morte, do mundo espiritual e da possibilidade de se interagir com os que partiram para a esfera da invisibilidade. Ele era mais um dos enviados do Cristo Jesus para a implantação da doutrina espírita. Iniciou esses estudos, então, pelos quais Alexandre Aksakov se apaixonou e passou a estudar, desenvolvendo inclusive o conhecimento de outros idiomas. Então, após Aksakov estudar com muito afinco cursos e ramos de filosofia, ele escreveu a sua primeira obra em francês no ano de 1852, sobre o Swedenborg, naturalmente, tratando-se esta obra, então, de uma exposição metódica do sentido espiritual do Apocalipse, segundo o Apocalipse revelado lá no Velho Testamento. Foi em 1854, foi exatamente em 1854, que caiu, por assim dizer, né? Modo de dizer, caiu sobre suas mãos, uma obra do estudioso e espiritualista Andrew Davis, Revelações da Natureza Divina. Aksakov, então, ao ler essa obra, abriu para si mesmo, ou a obra abriu em Alexandre Aksakov, novos horizontes às suas aspirações e tendências intelectuais a respeito desse tema, espiritualidade, reconhecendo então um mundo espiritual de cuja realidade não mais duvidar. E para fazer então um completo estudo fisiológico e psicológico do homem, ele matriculou-se, foi em 1855, um ano depois, como estudante na Faculdade de Medicina de Moscou, onde ele objetivou ali ampliar os seus conhecimentos de física, química e matemática, e ao mesmo tempo em que ele acompanhava então passo a passo e fazia uma inter-relação entre essas disciplinas, o desenvolvimento espírita na Europa e na América, né? Para isso então, ele curioso, ansioso, ele revolvia livrarias e pedia de qualquer lugar as obras que não se encontravam lá nas livrarias da sua terra, da Rússia. E a partir de 1855, então, ele inicia a tradução para o russo de todas as obras de Allan Kardec, de Harry, de Edmund, Dale Owen, William Crookes e da revista Psychic Studien, de Lipsia, lá de uma cidade da Alemanha, uma das melhores sobre o espiritismo à época. Então, a obra de Aksakov, ela não se restringiu apenas à escrita, ele criou adeptos entre pessoas de talento reconhecido, muitos deles cientistas que, através de experiências feitas com médiuns famosos, como Daniel Danglong-Holm, acho que é assim que fala, Danglong-Holm, que foi esse Daniel foi um dos maiores médiuns de efeitos físicos daquela época, e que levou então a Rússia a formar a primeira comissão de caráter puramente científico para o estudo dos fenômenos espíritas, sem uma tendência religiosa, puramente científica, né? Para essa comissão, então, Aksakov mandou ouvir da França, ou convidou que viesse da França e da Inglaterra, os médiuns que participariam das experiências
Mas houve um problema, né? Como resultado dessa comissão, por ela haver fugido das condições pré-estabelecidas para o trabalho científico, exclusivamente científico, a comissão chegou à conclusão errônea, ou a conclusões errôneas, no plural, sobre o Espiritismo, dando como relatório conclusivo o livro Dados para estabelecer um juízo sobre o Espiritismo. E nesse livro, então, a comissão afirmou a falsidade dos fenômenos observados. Aksakov, naturalmente, com muita veemência, contestou a comissão com um outro livro intitulado Um Momento de Preocupação Científica. Então, a seguir, após essa contestação veemente de Aksakov contra os resultados obtidos pela própria comissão que ele criou, esse valente russo, como está lá na sua biografia, voltou às suas baterias verbais contra o célebre filósofo do inconsciente, Carl Robert Edward von Hartmann. Nossa, Carl Robert Edward von Hartmann. Publicando então uma obra volumosa, a mais completa que se conhece sobre o assunto, ali versado, Animismo e Espiritismo, que mais o fortaleceria como um eminente cientista e pesquisador nato, né? Esse livro, na edição brasileira, em português, ele tem 408 páginas, foi editado pela FEB. Na minha casa sempre teve esse livro, meu pai tinha esse livro, a gente lia esse livro, né? Eu lia mais garoto, lia mais de curiosidade, né? Sem a profundidade necessária, mas meus pais liam, discutiam, debatiam os ensinamentos de Aksakov, nesse livro Animismo e Espiritismo. Homem brilhante, então, de alta posição social, o Aksakov, ele, no seu aspecto assim profissional, durante 25 anos, ele esteve ao serviço do Estado, alcançando vários títulos, tais como conselheiro secreto do czar, que era o comandante russo, né? O czar, o imperador, conselheiro da corte, conselheiro efetivo do Estado e outros que não são mais que um prêmio aos bons serviços prestados por ele à sua pátria. Então, um verdadeiro sábio. Aliás, raras vezes se acham reunidas tanta inteligência, tanta erudição e a um critério imparcial em uma só pessoa. Isso dizem os seus biógrafos e diziam os seus contemporâneos. Ele jamais se deixou arrastar pelos entusiasmos das suas convicções, ele nunca perdeu a serenidade em seus juízos e no meio da sua fé, tão ardente e sincera, ele não esqueceu o raciocínio frio que lhe fez compreender quais podem ser as causas dos fenômenos que observava, o que o colocou naturalmente acima dos fanáticos, esses fanáticos que até hoje eles existem, né? Que não estudando coisa alguma, não experimentando nada, aceitam como bom tudo que lhes apresentam e passam a crer cegamente. Essa não era definitivamente a personalidade de Aksakov. Então, um polemista temível, ele era um polemista temível, ele tinha argumentos, ele tinha conteúdo para isso, um escritor dedicado e delicado a um só tempo, né? Os trabalhos de Aksakov, então, levam ao seu leitor a convicção ao seu próprio espírito. E tal sinceridade se vê, então, em suas obras, que lendo-as, sente-se a necessidade de crer nelas. Alia-se a isso ainda, a esse fato, um caráter bondoso. Ele era um sujeito bondoso e tinha uma vontade de ferro, né? Que não se demove frente aos obstáculos, assim como há uma paixão imensa pelo ideal que o leva a percorrer a Europa, e ele percorreu toda a Europa para fazer experiências, e então, observando isso, nós vamos ter uma ideia, ainda que superficial, a respeito do investigador incansável que foi Alexandre Aksakov, dotado então de uma alma varonil, e de um talento primoroso e de uma bondade sem conta, né? Nunca Aksakov permaneceu ocioso. Seus artigos abundavam nos periódicos espíritas, e não há pessoa medianamente ilustrada no espiritismo que não conheça alguma das suas célebres experiências com os médiuns Holmes, Slade e a Madame Elisabeth d'Esperance.
ou algum de seus estudos acerca de fantasmas e formas materializadas. Né? Assim foi então Aksakov, o maior de todos os soldados da Grande Rússia, um soldado que combatia ideias, ideal com ideal, desonra com honra, preconceito com dignidade. Nós espíritas, a maioria dos espíritas dos dias de hoje, pouco sabe desse sujeito que foi Alexandre Aksakov. Eu recomendo, quem puder ler, por exemplo, Animismo e Espiritismo, vão ter ali uma ideia fabulosa, por exemplo, no tocante à possibilidade que o médium tem de muitas vezes sendo analfabeto, ignorante de todas as ciências, receber a orientação e psicografar ou verbalizar, através da psicofonia, temas de profundo conhecimento, que exigem profundo conhecimento, né? Porque o animismo existe no espírito, independente da sua condição atual de homem. O animismo pertence ao espiritismo, ao espírito, por isso ele escreveu Animismo e Espiritismo. Quanto mais animismo, mais mediunidade, portanto. Esse material eu peguei na FEBNet, e a FEBNet valeu-se então da revista ICESP, ano 4, número 16, lá de 2005, do quarto trimestre, um trabalho realizado pelo Dr. Paulo Toledo Machado. O material não é meu, naturalmente, eu precisei pesquisar para poder fazer o vídeo de hoje. Gostaria que você comentasse, né? Comentasse. Mas se não quiser comentar também não tem problema não, mas compartilhar isso eu peço. Compartilhe o nosso vídeo com seus amigos espíritas, o vídeo é espírita, feito por um espírita, a literatura do qual nós nos socorremos é espírita e é dedicado aos espíritas. Como eu costumo dizer, outras religiões têm suas próprias doutrinas, seus próprios expositores. Nós aqui falamos de espiritismo para os espíritas. E vamos adiante.